A gente já vai começar para falar sobre petiscos e também chocolate. Na Super Tarde 40, dicas da Tia Lu. Vamos falar, teve live a semana passada sobre isso, assisti. Muita coisa que, né, a gente faz errado com os cachorros da gente. Vamos passar um pouquinho para vocês e principalmente essa semana, né, Lu? Que é a semana de Páscoa, chocolate, que é o veneno. É o veneno da semana. Seja bem-vinda mais Obrigada, uma vez, gente. Lu. E vamos falar, eu achei muito, muito interessante, eu já quero começar com isso para falar da quantidade de petisco, né? Certo. E tem gente que vai dar desculpa Não te pode cortar. falar. Por exemplo, tô comendo uma fruta, um melão, dá lá uns 10 pedaços pro cachorrinho. Não pode. O problema não tá nem relacionado ao que pode ou ao que não pode. Na maioria das vezes até pode, só que a quantidade do que oferece que é o problema, né? De frutas em si, Vivi, o que não pode é uva e carambola. Do restante, tá tudo certo, não tem problema. Eu achei muito interessante na live, eu podia até ter falado pra você fazer aqui o desenho do tipo do estômago. Ai, do estômago. Foi muito, muito eu legal. Eu posso fazer isso. depois. É eu interessante acho que pra... aqui. Deixa eu ver. Pra pessoa, a caneta? E o papel. Pra pessoa ter uma ideia do quanto ela oferece muito a mais do que deveria, né? Nossa, deixa eu ver aqui se ela vai me dar um... interessante, foi muito interessante. Deixa eu pegar. Ó, vamos ver aqui. Como que eu vou desenhar sem um apoio? Ó, então aqui, por exemplo, tem um estômago de uma pessoa, certo? Tá. E aqui tem olha lá pra você ver a câmera. Aí, assim. Aí. Aqui tem um estômago de uma pessoa e aqui tem um estômago de um cachorro, certo? O que acontece? Aqui é uma pessoa com 70 quilos, um exemplo, tá? Vamos pegar eu, 70 quilos. E o meu cachorro com 3 quilos. Olha a diferença. O que acontece na maioria das vezes nesse caso? Você come um pedaço de mamão, aí você coloca o pedaço do mamão aqui. E se você colocar esse mesmo pedaço do mamão aqui, olha o tanto que ele já ocupou espaço desse estômago. É muito, entendeu? Então a gente precisa entender que eu tenho 70 e o cachorro tem 3 quilos. A proporção do que come num contexto tanto geral do dia e petisco é muito pouco. Né? E acaba que um pedacinho de petisco que você dá é muito ali, já fome ele já não tem mais. E aí no final do dia, esse contexto todo, ele às vezes mais do que o cão deveria comer do alimento principal. Então, é por isso que a gente desenha, porque a pessoa visualiza o tamanho dos estômagos e assusta. Eu achei muito interessante, porque, por exemplo, às vezes a gente tá comendo um melão, por exemplo. Aí cada pedacinho que você come, eu como 10 pedaços e vai dando um pedacinho vai dando igual pra ele. Vai dando um pedacinho pra ele. E aí fica... E é o que mais acontece, né? Eu só dou um pedacinho, mas dá vários pedacinhos e de vários pedacinhos você tem uma refeição. Isso, né? É igual petisco, por exemplo, né? Eu dou um de manhã, uma tarde e uma noite. Imagina, pelo desenho, eu fiquei muito chocada por isso. Você colocar ele lá dentro, live, porque se você colocar ele dentro do estômago... É o tanto que ele tem que comer uma vez só, no dia, E às vezes, essa visualização também serve para vocês verem que às vezes come mais petisco do que comida, porque ele comeu tanto petisco ao longo do dia, por isso que ele mal quer comer a ração, o que tiver ali, porque ele tá cheio, satisfeito. Né? Mas então... tem uns que, nossa senhora, tem quanto uns mais que você dá, mais quer comer. E agora a semana de Páscoa, né, Tia Lu? Semana de Páscoa é um perigo. A gente atende muitos pacientes passando mal aí, porque o chocolate em si, qual que é o problema dele? Não é o chocolate em si, é um derivado do cacau que chama teobromina. E ele faz uma intoxicação, uma não metabolização do fígado. Nós quebramos e metabolizamos e excretamos. O cão não, ele não metaboliza. Aí o que acontece? Pode ter vômito, diarreia, arritmias, e aí causa esse processo de intoxicação. Porém, gente, como que vocês vão saber se isso pode ocasionar ou não? É o tipo do chocolate. Então, quanto mais cacau ele tem, mais a chance dele intoxicar de forma mais severa, tá? Por exemplo, chocolate branco quase não tem cacau. Então, mas mesmo assim, tomem cuidado. Existe um percentual, se eu não me engano, para cada 100 gramas de chocolate, você tem 50 gramas de teobromina. Seria só confirmar que eu não me lembro de cabeça, mas é mais ou menos isso. E a intoxicação é um processo rápido. O grande problema é você reverter o quadro, porque às vezes o cachorro come, pula num sofá, que às vezes um chocolate está em cima de um sofá, de uma mesa, de uma estante,
come aquele volume de chocolate, que às vezes não precisa ser o ovo inteiro, intoxica, o tutor às vezes não vê, ou quando vê, já passou um período de 4, 5, 6 horas. E aí pra você reverter, fazer uma lavagem, alguma coisa do gênero, fica mais complicado. É grave, gente. É grave. É grave, não é brincadeira. É grave. Eu tenho uma paciente que esses dias comeu uma barra de chocolate e ficou internada 3 dias no estado grave. Então, acontece mesmo, tá? Não é uma brincadeira. Então, tomem cuidado, porque essa época tá em tudo. Lembrando que não é só o ovo, o bombom, às vezes uma bolacha que é de chocolate, tudo isso aí pode ter um teor de cacau que vai intoxicar. Principalmente quando tem criança em casa. Criança. Às vezes a criança deixa cair, ou o chocolate derreteu, o cachorro lambe a mão daquela criança. Sempre tomar muito cuidado com tudo, Com né? tudo. Sempre que tiver chocolate, tomem cuidado. Porque agora realmente é a época, né? Abre o chocolate no sofá, criança, aí come mesmo. Então tomem cuidado que é bem sério. E tá? quais os outros cuidados também, tia Lu? Nessa semana complicado. Quais outros tipos de doce também que não pode dar para cachorro? Ó, açúcar, nem açúcar, tipo de ele não é um alimento próprio para cachorro, né? Mas assim, desses doces, essas coisas, é açúcar, chocolate que a gente tem que tomar cuidado. E aí tem outras que a gente já falou aqui, que é a uva, a carambola, que também não faz bem para cachorro, e cebola. Mas a época mesmo agora é o tal do chocolate que tem que tomar cuidado. Tá? Cerveja para cachorro, a gente vê vendendo essas coisas. Chocolate para cachorro, isso aí eles fazem de um outro jeito diferenciado, Lu, para que possa oferecer para o cachorro? Eles fazem o chocolate, tem uns ovos que são próprios para cães, que eles fazem nessa época do ano. Tem que tomar cuidado, porque eu já vi esses ovinhos de cachorro que tá errado o formato. Mas se eu não me engano, eles usam eu acho que é alcachofra, alguma coisa assim, é uma fruta que ela tem usa até pra chocolate de humano, sabe? Pra essas coisas fitness. Eles usam que não tem cacau. E aí dá pra fazer. Mas eles fazem umas invenções aí. Não sei certinho gente, as receitas. Cuidado. É. Sempre leia o Cuidado. rótulo, igual a Lu fala. Sempre fique bem atento. Sim. Porque pode acontecer alguma coisa bem grave mesmo, principalmente nessa época do ano. Muito chocolate por aí. Com certeza. Tomar bastante cuidado, porque não é só ovo de Páscoa. Ganha a caixa de bombom e aí um problema sério. Tia Lu, tá? obrigada mais uma Imagina, vez. obrigada a vocês, viu? Passa suas redes sociais, então. Tem live toda terça-feira. Segunda-feira. Segunda-feira, de segunda às e quarta. 8h07, que a semana passada foi na terça. Né? Às 8h07, segunda e quarta. Passa suas redes sociais e o telefone do pet. Ó, vocês vão me encontrar em todas as redes sociais, Luciana Garcia, tá? E o telefone do pet é 17 3211 9248, tá bom? Se vocês precisarem, só chamar lá. Chegando novidades por aí, mas daqui a pouquinho a gente fala, né? Assim, mais pra frente a gente vai falando que a tia Lu tem muitas novidades. Obrigada, viu, Lu? Obrigada, gente. Boa semana.